dia, quarto anos! Preparados para mais uma aula de ciências? Vamos lá! Na aula passada, a Prof. Rafa conversou com vocês sobre as relações ecológicas harmônicas. Por que harmônicas? Porque sempre nessas relações, pelo menos um indivíduo se beneficia. O que isso significa? Significa que pelo menos alguém vai tirar vantagem da situação. Alguém vai ganhar alguma coisa com aquela relação. Hoje nós iremos conversar sobre as relações ecológicas desarmônicas. Como a prof sempre fala para vocês, pensem no significado da palavra. Se a harmônica é aquela onde um se beneficia, a desarmônica é aquela onde alguém será prejudicado. Isso mesmo, nas relações desarmônicas, pelo menos um indivíduo será prejudicado. Vamos começar então conversando sobre elas e vocês depois podem realizar a leitura na apostila lá na página 14, tá? A prof vai ir explicando, quando necessário, coloco algumas partes aqui das páginas para vocês acompanharem. Então, um exemplo de relação desarmônica é o predatismo. O predatismo é quando um animal se alimenta do outro para sobreviver. Aquele que vai se alimentar do outro, nós chamamos de predador. Aquele que se prejudicou, né, que serviu de alimento, nós chamamos de presa. Por exemplo, a águia. Vamos pegar, por exemplo, a águia, né? A águia, ela plana ali por cima do mar, dos rios. De repente, ela tem olhos muito bons, ela vê um peixe, ela vai lá e pega o peixe. A águia foi o predador. E o peixe, a presa. O peixe não saiu, né, ganhando nada, ele foi prejudicado, ele morreu. E a águia não. A águia se beneficiou, ó, tá com a barriguinha cheia. Então, esse é um exemplo de predatismo. Existem vários exemplos na natureza, certo? Tenho certeza que desse vocês não vão esquecer. Vale lembrar, galera, que o predatismo ele não acontece só entre animais. Ele também acontece entre os animais e as plantas. Como assim, prof? Por exemplo, uma vaca. A vaca, quando ela está lá no pasto, comendo a grama ali, ela está realizando, né, uma relação desarmônica de predatismo. Ela está sendo a predadora da grama e a grama está sendo a presa. Ela está acabando com a grama, está acabando com aquela planta. Portanto, essa planta, né, no caso a grama, foi a presa, ela saiu prejudicada. E a vaca não, a vaca se beneficiou. Então, ela é a predadora. Fora o predatismo, nós temos uma outra relação desarmônica, que nós chamamos de competição. Nesse tipo de relação, também, um dos indivíduos vai ser prejudicado. Prof, mas eles competem pelo quê? Eles competem por recursos. Pode ser por território, pode ser por alimento. No caso, né, da questão da reprodução, geralmente os machos competem pela fêmea. Então, existem vários exemplos. Vou utilizar com vocês o exemplo das garças, que vocês podem observar aí na apostila. As garças, no mesmo grupo, na mesma população de garças, elas competem entre si por alimento. Então, se eu vou lá e jogo algum alimento para a garça, aquela que comeu primeiro foi a mais esperta, né? Alimentou. Então, nessa competição ela ganhou e o outro saiu prejudicado porque ele não conseguiu se alimentar. E dentro desse mesmo grupo das garças, a competição não existe só em relação ao alimento. Existe na questão da reprodução. Os machos, né, as garças que são machos, eles competem por território e na época de reprodução, eles também competem pela fêmea, né, para ver quem vai encontrar a melhor fêmea. E quando a gente fala em fêmea, o mundo animal, ele vai pensar em qual é a fêmea mais forte para reproduzir, para que ele possa ter mais filhotes, né? Quarto ano, já falamos então do predatismo e da competição, mas nós ainda não terminamos. Existe também o parasitismo. O parasitismo é uma relação onde um ser vivo se alimenta do outro sem necessariamente causar a sua morte. Um exemplo, galerinha, o carrapato. Observem lá na página 15. Tem a fotinho do carrapato, a prof vai colocar aqui do lado. Carrapato no cachorro. Ele está se alimentando ali do sangue do cachorro. Mas o cachorro morre por ele ter um carrapato? Não.
Então esse animal, esse parasita que gruda no outro, quem é o parasita? É o carrapato que grudou no cachorro. Esse animal que gruda no outro, que vai se aproveitar, vai se alimentar do outro, nós chamamos de parasita. E aquele que está ali, né, fornecendo o alimento, mas ainda também não está se prejudicando ao ponto de morrer, nós chamamos de hospedeiro. Portanto, no parasitismo, também só há um beneficiado, que nesse caso é o parasita. O parasitismo, ele vai causar um enfraquecimento. Então, assim, esse um carrapato, ele não vai matar o cachorro, mas se ele começar a aumentar, de um carrapato já tem mais, reproduziu, ele vai deixar o animal fraquinho e pode chegar a levar à morte. E se ele chegar a levar à morte, os dois vão morrer, tanto o cachorro quanto o carrapato, porque o carrapato não sobrevive sem o seu hospedeiro. Então não é vantagem para nenhum dos dois que chegue a esse ponto. Existem parasitas que são externos, né, que ficam fora do animal, como é o caso do carrapato. Mas também existem parasitas que vivem dentro. Um parasita que vive dentro do ser humano, que pode viver, não quer dizer que todos tenham, é a lombriga, tá? Olhem lá a foto da lombriga. Ai, que bichinho estranho, né, galerinha? O nome científico, então, da lombriga é esquistossoma, um nome diferente, tá? Popularmente chamado de lombriga. Temos também a tênia. Eles habitam o corpo dos seres humanos e de outros animais, não é só dos seres humanos. Então, eles ficam ali dentro para conseguir alimento e eles acabam causando doenças nos seus hospedeiros. O ser humano, quando ele tá com lombriga, ele tem que ir no médico, porque ele começa a passar mal, começa a se sentir mal, vai enfraquecer a pessoa. Essas são as relações desarmônicas. Sendo assim, hoje eu quero propor uma atividade para vocês. Atividade lá da página 16. Vamos ler juntos? Se prestarmos atenção, podemos observar diversas relações ecológicas ocorrendo ao nosso redor. Que tal pararmos alguns minutos para fazer isso? Então vocês vão pegar uma folha de papel, não precisa ser folha sulfite. Eu quero que vocês realizem essa atividade lá, pode ser no caderno de ciências de vocês. Peguem o caderno de ciências para realizar, lápis de escrever e lápis de cor. Como fazer? Número 1. Com a ajuda de um adulto, encontre uma área verde no entorno da escola. Não estamos frequentando a escola, então procure algum espaço aberto da casa de vocês, de onde vocês estejam, que vocês possam observar. Observe os seres vivos que habitam essa área, tentando perceber como eles interagem um com o outro. Prof, mas aqui na minha casa não tem nenhum ser vivo, só tem o jardim ou o meu gatinho. Gente, planta é ser vivo e o gatinho também, então já dá para observar a relação. Ah, tem os passarinhos que vêm aqui, observem como esses passarinhos interagem no jardim, atrás do que eles veem, abelhas, né, de repente algum tipo de mosquito, de inseto. Então dá para realizar essa observação sim. Número 3. Escolha pelo menos 2 seres vivos que você observou e registre em forma de desenho as relações estabelecidas entre eles. Vocês só vão utilizar o caderno de ciências caso vocês tenham observado muitas relações e precisem anotar. Não precisou usar o caderno? Ok, não precisa colocar nada no caderno. Vocês vão fazer o desenho neste espaço da apostila, né, representando como é essa relação. O que acontece entre esses seres vivos que vocês observaram. Depois disso, vocês vão responder as 2 perguntas. Número 1. Escreva o nome dos seres vivos observados e escolhidos por você. Prof. Rafa podia colocar o beija-flor e a rosa. Observei aqui no meu jardim o beija-flor e a rosa. Número 2. Que tipos de relações ecológicas estavam ocorrendo entre eles? Eu posso colocar que entre o beija-flor e a flor existe qual relação, galera? Entre o beija-flor e a flor, nós podemos dizer que acontece uma relação harmônica ou desarmônica. Alguém está sendo prejudicado, o beija-flor vai até a flor, ele tira o néctar da flor, né, e se alimenta. A florzinha morre por causa disso? Não, mas somente um se beneficia. Somente quem? Somente o beija-flor. Então a gente diz que essa é uma relação harmônica, a qual nós chamamos de inquilinismo.
Caso vocês tenham dúvida, vocês podem voltar e ler na apostila, tá? Lá desde a página 10 até a página 15, vocês têm a explicação detalhada de cada uma. Também podem voltar no vídeo da aula passada, onde a prof explica sobre cada uma delas. Certo? Posta então, galera, é somente essa página para hoje. Façam com atenção, com capricho. Na quarta-feira, nós voltamos a dar continuidade à nossa disciplina de ciências. Até mais! I never made it, but I know